E o estilo de hoje, então, é a Belgian Single. Que nome é esse? Eu já vi Belgian Single alguma vez escrito na garrafa, eu compro no supermercado, ou até na Bélgica. Pois é um estilo bem diferente e que, com muito prazer, a gente vai falar sobre ele. O mais importante aqui é a gente explicar a diferença entre os estilos mais próximos e o porquê que eles chamaram de Belgian Single. Primeiro, vamos entender o BJCP. O que é o BJCP? O BJCP é uma instituição sem fins lucrativos que foi lá nas escolas cervejeiras, foi no mundo afora, não só nas escolas cervejeiras, porque também tem estilo brasileiro, tem argentino, tem neozelandês. Ele foi, olhou todos os estilos que se produz e agrupou eles e até criar estilos que às vezes o próprio povo de origem não conhece pelo nome. É o caso de Belgian Single. Alguém aqui alguma vez na vida foi na Bélgica, e comprou uma cerveja onde está escrito Belgian Single? Não. Provavelmente não. Quem sabe alguém que está fazendo em cima do BJCP. O BJCP olhou todos os estilos e falou assim: existe um outro estilo que não é Belgian Blonde. A Belgian Blonde ela vai de 6,5 a 7,5 de álcool e a Belgian Blonde não tem tanta complexidade de levedura, de fermentação. Mas eu tenho um estilo com menos de 6% de álcool, que é a Belgian Single, que tem uma característica de fermentação intensa, assim como é a Tripel, como a Tripel tem. Só que a Tripel ela tem uma graduação alcoólica de 7,5 a 9,5 de álcool. A Belgian Single, se a gente assim pode dizer, é uma versão session de uma Tripel. Mas para não ficar chamando tudo de session, session é um nome, né? Na verdade a gente lembra de um estilo, que é a Session IPA. Então, para denominar, para dar nome aos bois, eles chamaram de Belgian Single. Mas você não lê esse estilo no rótulo onde que você vai comprar. Assim para diversos estilos, tá? Diversos estilos que a gente tem por aí no BJCP, tá? Não se lê, não se encontra esse estilo com o nome na garrafa. Assim como não tem Czech Premium Pale Lager. O que é isso? É a Bohemian Pilsner ou a Pilsen Tcheca. Na hora que você vai lá na República Tcheca, está escrito lá Pilsen. Pilsen ou Pilsen com 12 graus. 12 graus quer dizer a OG dela, né? 12 grau plato. Então, Belgian Single não se lê, mas sim eles identificaram que tem um estilo que não tem um nome bem definido. Por isso que quem inventou o nome foi o BJCP. Não tem um nome bem definido porque algumas cervejarias, como a Chimay, por exemplo, a Chimay chama de Gold. A Latrap chama de Pur, P-U-U-R, dois U's, né? A San Bernardos chama San Bernardos Extra 4. A Westmalle chama Westmalle Extra. E a Westvleteren chama Westvleteren Blonde.
mas que não é uma blonde. Então cada um chama de um nome, não tem uma coisa bem definida. E também os belgas estão se lixando se eles fazem uma cerveja dentro do estilo ou não. Eles estão preocupados em fazer uma cerveja boa, que agrade o povo, né? Quem veio com essa história de classificar em estilos foi o Novo Mundo, mais especificamente os Estados Unidos. E a gente aproveita desses guias de estilos. É bom para a gente entender o mundo cervejeiro, porque sem os guias de estilos a gente não conseguiria. E o BJCP então entendeu que Belgian Single ela tem de 4,8 a 6% de álcool. Ela é uma cerveja clara. Coincidência ou não, o BJCP também entende que aonde termina a Belgian Single, que é 6% de álcool, começa a Belgian Blonde. A Belgian Blonde vai de 6 a 7,5 de álcool. E aí vem a Tripel, que começa em 7,5 e vai a 9,5 de álcool. Então, as divisões ali do BJCP é realmente para conseguir categorizar, para dar nome aos bois, para poder agrupar entre características similares, né? Para que a gente possa fazer concursos, né? Que nem o último concurso da Brau ganhou uma Belgian Single, mas como que alguém vai saber o que é uma Belgian Single? Pegando o guia BJCP. E aí no guia BJCP vai estar lá a característica daquela cerveja. Então, para vocês entenderem, a Belgian Single de 4,8 a 6% de álcool, a Belgian Blonde de 6 a 7,5 e a Tripel de 7,5 a 9,5, tá? Belgian Single ou Trappist Single é o mesmo estilo. No BJCP está escrito Belgian Single, tá? Esse é o estilo 26A. Então a gente está começando a categoria 26 do BJCP. Na categoria 26 a gente tem a Belgian Single, que é 26A, 26B é a Belgian Double, 26C a gente tem a Belgian Tripel e 26D a gente tem a Belgian Dark Strong. Tripel se lê no rótulo, Double se lê no rótulo. Mas você vai na Bélgica, você não lê no rótulo Belgian Dark Strong Ale. O que você lê então? Não lê nada. Não lê nada. Justamente. Não pega uma cerveja, é, uma Roquefort, por exemplo, uma Westmalle, né? É, uma Westvleteren, uma São Bernardos. Então são cervejas que têm uma certa complexidade, mas elas não se dão um nome, né? Elas não se dão um estilo, elas não se colocam um nome de um estilo. Na categoria 26, então, a gente tem esses estilos que se chamam Monastic Ale. Então, são cervejas monásticas. Por quê? Porque são as mais produzidas em monastérios. Belgian Single, Double, Tripel e Belgian Dark Strong Ale. São essas quatro. Belgian Blonde também se produz? Produz, mas com uma intensidade menor. Saison também, mesma coisa. Belgian Golden Strong Ale também se produz, mas com intensidade menor. Tá? Então a primeira coisa é vocês entenderem por que eles deram esse nome de Belgian Single. E o que é a Belgian Single? É uma divisão ali, ela é basicamente por graduação alcoólica, tá? Belgian Single vai de 4,8 a 6% de álcool. Já entendemos isso? Então é uma cerveja de monastério que ela é feita nessa graduação alcoólica ali, por volta de 5, 5,5 de álcool, há mais de 100 anos, há muito tempo. A história dela, então, tem por volta aí de 100, 150 anos nos monastérios belgas, tá? Como é que a gente faz
essa cerveja? Ela é basicamente malte Pilsen. É basicamente um malte Pilsen, mas com uma levedura belga, lógico, dando complexidade de ésteres, né, que é o frutado, e de fenólico, que dá o aroma de especiarias. O BJCP até fala que é uma versão Pilsen, né, da Pilsen alemã, mas a Pilsen alemã ela é muito mais leve, muito mais refrescante. É que a Belgian Single ela tem 5% de álcool também. Eu não compararia com uma Pilsen, mas eu compararia, seria fácil confundir, na minha opinião, com uma Belgian Blonde. Só que a Belgian Blonde ela tem aí a partir de 6% de álcool. É que uma cerveja de 5 a 6% de álcool, às vezes você confunde, tá? Mas via de regra, tá? A Belgian, a Belgian Single ela tem uma complexidade de fermentação, né, um aroma mais intenso de levedura do que a Belgian Blonde, tá? E por ter esse perfil um pouquinho mais elevado de levedura, tem um amargor, tem um lúpulo um pouco mais presente. O amargor de uma Belgian Single vai de 25 a 45. Na média vai ter seus 30, né? Já a Belgian Blonde tem um amargor um pouco mais baixo, é na média dos seus 20 e 25 na Belgian Blonde, tá? Mas voltando então, recapitulando, fazer o malte de uma Belgian Single. O malte de uma Belgian Single, para mim, é malte Pilsen, talvez um pouco de Munique, um pouco de malte Abbey ou malte Biscuit, mas muito pouco, porque ela é uma cerveja muito clara. Não se usa açúcares, tá? Porque não precisa. Uma cerveja de 5% de álcool. Coisa fácil de fazer, né? Não precisa de tanto açúcar. A lupulagem dela, lúpulo continental. Quando o BJCP chama de continental, está se referindo aos lúpulos de Lager, os lúpulos alemães. Aqueles lúpulos que é como um Mittelfru, como um Saaz, como um Tettnanger, Styrian entre outros, tá? Pode usar aí eles para amargor ou usa um Magnum para amargor. Uma lupulagem de lager, tá? Sem muito aroma de lúpulo, mas você pode dar para uma cerveja dessa uns 30 a 35 IBUs, tá? Não tem nada demais então quanto a malte quanto a lupulagem. A fermentação, sim, uma fermentação um pouco mais intensa. E aí tem que pegar leveduras fenólicas. A gente tem leveduras belgas hoje que são leves, que não produz tanto fenol, que são mais próprias para blonde, e tem leveduras mais fenólicas e mais intensas. São próprias, então, para uma Trappist Single, para uma Saison, para uma Tripel. As leveduras mais simples é como a Fermentes BE 256, por exemplo, uma excelente levedura para Belgian Blonde, mas o S33 também é uma levedura com baixa complexidade para uma Belgian Blonde e talvez para uma Belgian Golden, tá? Também requer uma levedura um pouquinho mais leve, tá? Não tão fenólica. Mas para uma Belgian Single e para uma Tripel, uma levedura mais fenólica, que daí a Fermentes, a T58, é uma das mais fáceis de encontrar, só que sensorialmente não é das melhores. Para mim, são as Trappist Ale. E aí a gente acha ela em forma líquida, tanto na Levtech quanto na Bio 4. Tá? Essas leveduras Monastic Ale, Trappist Ale, são realmente as melhores. A AB Ale são as melhores para. A AB Ale da Levtech não é tão fenólica, tá? Não é tão fenólica. Para Belgian Single, não. Você precisa de uma levedura um pouco mais fenólica para essa cerveja. E fermentar em temperatura aí de 22 a 26 graus desde o início da fermentação. Ela é uma cerveja que vai ser seca, final seco, onde que não vai ter um corpo elevado, um corpo baixo, um perfil de fermentação intenso.
que isso também depende da levedura, tá? Se você quiser deixar mais intensa o perfil de fermentação dessa cerveja, faz a parada proteica para aumentar a esterificação e faz a parada ferúlica durante a mostura. Eu falei isso muito nos nossos vídeos, né? Do porquê que eles aumentam o fenol e o éster na cerveja. E aí então faz essa fermentação mais intensa, 7 dias de fermentação, uns 7 a no máximo 9 dias de maturação, pode envasar, uma cerveja turva mesmo, tá? A água que é a última coisa. O target de cálcio, por exemplo, pode ficar por volta de 80 a 100 ppm. O target de magnésio de 15 a 20, então é um nível mediano aí, né? Colocaria aí um sulfato e um cloreto um pouco mais elevado. Sulfato por volta de 100, um cloreto também por volta de 100 ppm. E um pouco de bicarbonato aí, de 30 a 50 ppm de bicarbonato, para dar aquela equilibrada no pH durante toda a mostura, tá? Então, é uma cerveja relativamente simples de se fazer. Ela é uma tripel menos intensa, com menos álcool, tá? A gente ainda vai falar de tripel, vamos falar de dubel, que são estilos um pouco mais complexos. Então, o interessante na live de hoje foi a gente falar, entender um pouco sobre os estilos, né? O porquê que eles chamaram de Belgian Single e o que que é e como distinguir dos outros estilos mais ou menos próximos. O BJCP também compara a Belgian Single com a Belgian Pale Ale, só que a Belgian Pale Ale ela é mais maltada, ela é tão maltada quanto uma Pale Ale inglesa e ela tem uma lupulagem de Pale Ale inglesa um pouco maior, tá? Mas a Belgian Single ela também tem uma certa lupulagem. Ela é uma lupulagem maior do que a Belgian Blonde. Então, talvez se confunda um pouco também com a Belgian Pale Ale. Beleza, galera? Curtiram o vídeo? Semana que vem a gente tem mais live aqui. Vejo vocês.